Meditando um pouquinho e lendo a Bíblia, eu li um texto que mexeu muito no meu coração, eu queria compartilhar contigo. O texto diz assim, Jó 33, a partir do versículo 12, diz assim: Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para lhe ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova e volta a ser como de criança, e ele se rejuvenesce. Cara, se liga na preciosidade que esse texto nos mostra. Ele começa dizendo, isso aqui é uma palavra de Eliú para Jó, tá? Eliú conversando com Jó, fala assim: Jó, você está dizendo que Deus não te ouve? Mas Deus te ouve sim. E você está dizendo que Deus não te responde? Ele responde. Ele responde e fala aos homens. Jó estava passando por um momento muito difícil, muito complicado na vida dele, e 3 amigos chegaram para falar um monte de baboseira. No final, um camarada chamado Eliú, que não é nenhum desses 3 amigos, os 3 amigos eram Elifaz, Bildad e Zofar. Eliú, um outro camarada que estava ali só ouvindo, porque era mais jovem, era mais novo, resolveu falar. E com todo respeito, diante daquelas pessoas de mais idade, com todo respeito diante de quem foi e quem de fato era Jó, né, para ele fala o seguinte: você só se equivocou no seguinte, Deus fala sim, Deus ouve e Deus fala. E Deus fala através de sonhos, através de visões. Deus também pode falar a pessoa e deixar ela aterrorizada. Mas qual é o objetivo de Deus ao falar? Ele explica aqui. Ele mostra, Deus fala porque quer alertar o homem. Deus fala para não deixar o homem nas suas loucuras. Deus fala para despertar o homem, para que a alma dele seja livre do poder da morte. Deus está falando. Deus está alertando. Deus está avisando. Deus está falando de muitas maneiras e é assim no dia de hoje. O livro de Jó foi escrito há aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, tem 4.000 anos de livro por aí. E é tão atual. Nos mostra algo que Deus está fazendo agora. Ele está falando, Ele está sussurrando, Ele está dando sonhos, Ele está usando pessoas, Ele está usando canções. Deus está falando, mas algumas pessoas são mais teimosas em ouvir. E quando são teimosas, Eliú continua falando, dizendo que aí Deus também fala através da dor. Quando a pessoa teimosa não quer ouvir, Deus também permite que a dor venha até ela. Então, essa pessoa começa a sofrer e a se angustiar e a coisa começa a ficar ruim para ela. É como se fosse Deus apertando, com o objetivo de alertar, de acordar, de salvar. Deus não é mau. Deus, ele é como um pai que educa seus filhos, e a Bíblia diz que Deus só chama atenção e só educa e só disciplina quem ama. Deus só disciplina aquele que ama. Então Deus começa a apertar, a apertar, e aquela pessoa vai sendo esmagada, mas é de coração duro, é de coração que não se entrega. E aí num determinado momento, olha o que Eliú fala. Então chega um anjo que é um mediador. E esse anjo fala assim:
poupa ele. Eu achei uma forma de redimir ele. Eu achei redenção para ele. Então Deus faz assim, ó. Agora, quem é esse anjo? Nenhum anjo em todo o céu teria condições de redimir o homem. Esse anjo é o próprio Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um ser só. Assim como você é uma pessoa só em espírito, alma e corpo. Mas existe uma complexidade em entender isso, mas a verdade é que o próprio Deus, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, abriu mão da sua glória e se fez homem. A justiça de Deus é tão elevada, mas tão elevada, que se ele fosse aplicar a justiça, não sobraria ninguém. Ninguém. Então Deus entendeu, o único que pode sofrer a minha própria justiça e suportar sou eu mesmo. Ele então abre mão da sua glória, se faz homem e vem entre nós. E ele diz assim, poupa a humanidade toda, porque eu achei redenção para eles. E eu fico imaginando Deus, né, o Pai e o Filho, conversando, uma coisa assim da minha cabeça, doideira da minha cabeça, e o Pai diz assim, ué, que redenção você achou? E ele fala assim, aplica a tua justiça em mim, eu pago a dívida deles. Esse anjo é o próprio Cristo, que intercede por nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que está à nossa disposição para nos fazer entender e crescer. Não para ser nosso escravinho, como algumas pessoas toscamente pensam, mas para nos fazer entender e crescer. E Ele pagou o alto preço por nós. Foi Ele que disse, poupa eles, poupa ele, poupa ela, porque eu encontrei redenção. Coloque em mim o peso do pecado dele, coloque em mim o peso do pecado dela e aplique em mim a justiça que era para ser dele, que era para ser dela. Agora, qual é a nossa resposta diante disso que Jesus fez por nós? Uma vez eu ouvi um pastor falar assim, eu não quero parar de pecar porque eu tenho medo do lago de fogo eterno ou porque eu tenho medo de Deus, nada disso. Eu só quero, até porque a Bíblia diz que aquele que ainda tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas eu quero parar de pecar porque Cristo merece. Porque o que ele fez na cruz do Calvário foi fantástico. E ele merece olhar para o trabalho daquilo que ele fez e falar, está dando certo, está dando fruto. Ele merece, então é por isso que eu quero parar de pecar. E você? Qual é a sua resposta diante da intercessão de Jesus por você? Quando ele entra entre você e Deus e fala assim, poupa ele, encontrei redenção para ele, aplica em mim a tua justiça. Qual é a tua resposta a Jesus Cristo diante do que ele fez por você? Que Deus te abençoe.